Olá, a graça e a paz de Jesus sobre sua vida. Essa é uma aula conjunta da IPNCE e domingo passado nós falamos sobre a leitura das Escrituras e hoje nós vamos falar sobre oração. Para isso nós vamos usar dois textos que Jesus fala sobre oração dentro da estrutura do Sermão do Monte. Oremos. Pai Santo, queremos te agradecer pela oportunidade de poder estudar a tua palavra, mesmo através de meios diferentes daquilo que nós temos nos acostumado, mas somos gratos por esses meios, Senhor, e que a tua palavra alcance corações, pessoas, vidas, famílias, transformando-as, especialmente com relação à nossa aula agora, que nós tenhamos um desejo profundo, um interesse em buscar o Senhor em oração, Pai. Em nome de Jesus eu peço a tua bênção sobre aqueles que assistirão a esta aula, ah, em qualquer momento, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá então para a nossa aula. Vou usar o PowerPoint para poder trabalhar melhor com os textos. Eis aí o nosso PowerPoint e vamos lá. Então nós vamos trabalhar a oração, mas não de uma maneira temática, mas nós vamos de uma maneira mais textual. Vamos usar dois textos do Sermão do Monte que Jesus fala sobre oração. Ei-los aí. Mateus 5 a 8 e 7 a 11. O primeiro, então, Jesus diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. E Mateus 7 a 11 diz, Jesus falando, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir, lhe dará uma... Desculpa, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. É interessante porque nós podemos comparar esses dois textos. Como a gente consegue entender a oração dentro do Sermão do Monte, comparando esses dois textos. Então, nós vamos fazer dois movimentos para aprender desses textos nessa aula. Nós vamos compará-los agora e, na sequência, nós vamos entender como que eles se encaixam dentro do Sermão do Monte. Porque, numa olhada superficial, parece que eles são contraditórios, certo? Porque, olha só, Jesus pensa que Jesus fala, e quando orarem, no 6, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. E aqui ele diz, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batem a porta e lhes será aberta. Será que há uma contradição aqui? Então, há algumas coisas que a gente tem que entender. Primeira coisa é que esse texto de Mateus 7 a 11, ele se refere a essa afirmação que Jesus faz em 6, 5 a 8. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai. Ou seja, ore ao pai, que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Aqui, esse primeiro texto de oração está no capítulo 6, que Jesus está falando das três principais práticas de piedade do judaísmo, que era oferta, oração e jejum. E oração é o segundo, está no meio deles, né? Então, ele está comparando como que nós não devemos orar como os pagãos, né? E também como não devemos orar como os judeus hipócritas. Então, nós não devemos orar como os judeus hipócritas, no sentido de, aqui, ó, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eles não têm recompensa. E aqui ele está falando, e quando orarem não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos.
ou seja, judeu hipócrita, religioso hipócrita e pagão. Nós não oramos nem dessa forma, como hipócritas, e nem como pagãos, repetindo, mas nós vamos para o quarto, ou seja, para um lugar fechado, para um lugar que ninguém precisa ver a gente, e nós oramos ao Pai, em secreto. E que tipo de oração é essa? Aí Jesus apresenta aqui, então, como pode ser. Quando nós vamos ao quarto para falar com o Pai, então lá nós podemos pedir e lhe será dado, buscar e encontrar, bater e a porta vai ser aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, aquele que bate, a porta lhe será aberta. Por que a gente pode fazer isso? Porque na sequência, Jesus vai falar, ele coloca esse ensino aqui do capítulo 7 sobre oração, também dentro da relação de paternidade e de filiação que nós temos com o Pai. Então, nós podemos concluir, a primeira conclusão nossa é que esse texto do capítulo 7, ele é um detalhamento do que Jesus fala aqui, no sentido de nós buscarmos o Pai em secreto para orarmos ao Pai. É claro que quando Jesus está falando aqui, no capítulo 6, que nós devemos buscar o Pai em oração, não é só no sentido de buscar o Pai em oração para pedir as coisas, né? Mas também para se relacionar com o Pai, para ouvi-lo, para estar na presença dele. Mas também uma das coisas é aqui, né? Porque aqui Jesus está falando como que nós devemos pedir as coisas e ele ensina então isso. Só que a gente tem que sempre entender que aquilo que o Tim Keller fala, né? A oração cristã não é um momento que a gente vai apenas para pedir, mas a gente vai também se importando principalmente com quem vai estar lá, que é o Pai, né? Então, por exemplo, quando Jesus fala que peçam, busquem, batam, necessariamente não quer dizer que nós estamos pedindo coisas para nós. Ah, cura, abre a porta de emprego, dá um cônjuge, me ajuda. Não, você pode pedir, buscar, bater na porta pelo Espírito, né? Pai, me dá mais do Espírito, me dá mais fé, me dá mais fome pela tua presença, pela tua palavra também. Então, a primeira coisa que a gente entende é isso. Essa aqui, o capítulo 7, é uma expansão e uma explicação do centro aqui, que é o que nos caracteriza como filhas e filhos de Deus na oração. Não somos nem hipócritas, nem pagãos, mas filhas e filhos, e por isso oramos. Uma outra questão que é importante quando a gente compara esses textos é que ao final do capítulo do texto do capítulo 6, o Jesus afirma: não sejam iguais a eles, aos pagãos, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Ou seja, a gente não precisa ficar repetindo como orações pagãs, né? Como por exemplo os sacerdotes de Baal lá naquele confronto com Elias, mas porque o pai sabe do que a gente precisa, né? Mas isso não quer dizer que a gente não deva orar, é uma coisa diferente. E no texto do capítulo 7, Jesus diz: quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ou seja, o Pai sabe do que a gente precisa e por isso ele vai dar coisas boas aos que lhe pedem, né? Porque aqui a comparação é com pais humanos. Eles não vão dar pedra ao invés de pão e não vão dar uma cobra ao invés de peixe, mas vão dar coisas boas. E assim o Pai Celestial também. Lembrando que coisas boas não são coisas boas em nossa perspectiva, mas na perspectiva do Pai, né? Mas aqui se relacionam essas duas afirmações no capítulo 6, a ideia de que a afirmação de que o Pai sabe o que a gente precisa, realmente antes da gente pedir. Por isso o tempo de oração não é só um tempo de pedir, mas é um tempo de se relacionar com o Pai. E ele sabe o que a gente precisa, então ele vai dar coisas boas para nós. Essas duas afirmações também se relacionam. Então essa é a segunda conclusão que a gente chega, né? A primeira é essa afirmação em vermelho de Jesus se expande aqui nesse texto do capítulo 7, e essa de que o Pai sabe o que a gente precisa se relaciona com essa que a gente só pode confiar no Pai, porque o Pai vai nos dar coisas boas, que é o que ele sabe que nós precisamos. E a terceira relação que surge dessa comparação desses textos, na verdade é uma similaridade que existe neles, eu já toquei por cima, é a palavra Pai. Ambos os textos ocorrem, eles são apresentados nesse contexto da nossa relação com o Pai.
No texto do capítulo 6, há essas 3 ocorrências do pai aqui, e no texto do capítulo 7, tem essa ocorrência aqui. E aqui eu entendo que é o mais importante que a gente pode tirar dessa comparação desses 2 textos, queridos. Oração é se relacionar com o Pai. Não é se relacionar com Deus distante, que a gente tem que ficar tentando pedir algumas coisas dele. Não, é se relacionar com o Pai. E como que nós nos tornamos filhas e filhos do Pai? Mediante Jesus, o Filho de Deus. Quando Jesus morre na cruz, ele ressuscita aqueles que creem nele pelo poder do Espírito Santo, como diz João, capítulo 1, versículo 12. A esses recebem o direito de se tornarem filhos e filhas de Deus. E a oração, então, é um relacionamento com o Pai. Isso é o mais importante. Bom, quando a gente vai agora para a estrutura do Sermão do Monte, primeiro a estrutura rapidinho do Sermão do Monte, né? 4, 7 a 5, 2 é o contexto narrativo, 5, 3 a 16 são as bênçãos do reino de Deus. Dentro desse bloco aí, 5, 3 a 12 estão as bem-aventuranças, 5, 3 a 16 sendo uma bênção para os outros, salve luz. Depois tem a justiça superior, 5:17 a 7:12. Você tem, então, em relação a toda a lei, 5:17 a 20, em relação ao próximo, 5:21 a 48, em relação a Deus, 6:1 a 18. Uma vida alternativa, 6:19 a 34, que Jesus exorta que eles têm pequena fé. Volta na relação com o próximo, ou seja, é uma justiça superior na relação com o próximo, 7:1 a 6. Em relação a Deus, de novo, oração e fé. E o sumário da lei, a regra de ouro, né? Façam aos outros o que vocês querem que eles façam. E aí a última parte do Sermão do Monte, os perigos do reino, 7:13 a 27. Dentro dessa parte, a parte C, os 2 caminhos, 7:13 a 14, sendo uma maldição para o próximo, falsos profetas, 7:15 a 23, e os 2 construtores, ouvir e fazer, 7:24 a 27. Há relações nessas estruturas, mas aqui não é o nosso interesse agora. Bom, quando a gente olha para a estrutura, a gente percebe que esses textos das orações que nós analisamos há pouco, eles estão na estrutura da justiça superior, do 5:17 ao 12. Então ali você tem a terceira parte no 6:1 a 18 e uma segunda terceira parte, porque é assim que se estrutura o texto, que é em relação a Deus, que fala de oração e fé. Justiça superior é uma justiça superior à justiça dos fariseus, ou seja, é alguém que crê que tem o conhecimento correto da palavra de Deus e que vive isso, cumprindo a lei pelo poder do Espírito Santo de Deus, agora na nova aliança. E o primeiro, então, destaque que a gente pode fazer, olhando para a estrutura, é que a oração faz parte dessa vida superior. A oração é um dos pilares dessa vida superior. Em outras palavras, não é possível viver uma vida de acordo com essa justiça superior, comparada à justiça dos fariseus, porque lembra como eles oravam? Eles eram hipócritas. Não é possível sem uma prática da oração. A prática da oração é um dos pilares para uma vida cristã correta, para uma vida cristã que agrada a Deus, para uma vida cristã que tem uma justiça superior, para uma vida cristã que consegue cumprir a lei. Claro que não perfeitamente agora, mas que tem prazer nisso. A oração é onde nós encontramos combustível. A oração é onde nós encontramos perdão, orientação, nós conseguimos focar de novo, nós conseguimos lembrar que nós somos filhas e filhos de Deus, e é isso que nos capacita, nos empodera para viver a vida que Deus tem para nós. É lembrar quem nós somos, né? Nós somos filhos e filhas do Pai. Esse é o primeiro destaque que eu faço aqui. E o segundo é que o coração dessa terceira parte, da justiça superior, é uma vida alternativa. Eu quero dizer com isso, é aquela vida que Jesus fala para não ficar correndo atrás das coisas, para não se preocupar com o que vai comer, o que vai vestir, o que vai beber, para olhar para os lírios do campo e perceber como que eles são belos, assim, e se Deus os veste assim, Deus vai cuidar da gente, olhar para os pássaros, perceber que Deus os alimenta, e se Deus faz assim com eles, Ele também vai fazer assim com a gente. Essa é uma vida que é a vida de quem está no reino de Deus, né? E a gente precisa de fé para viver essa vida.
buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. E quando nós não fazemos isso, nós temos uma fé pequena e nós vemos como pagãos, correndo atrás de tudo. Olha como isso é também permeado, é envolvido pela vida de oração. Porque para viver essa vida alternativa, essa vida do reino de Deus, é necessário estar envolvido em oração, porque é a oração que vai fazer com que a gente conheça o Pai e tenha certeza que a gente pode confiar no Pai. Saiba que o Pai vai nos sustentar, vai nos guardar, vai nos abençoar, assim como Ele faz com os pássaros, assim como Ele faz com os lírios. Mas quando a gente descola da oração, quando a gente descola desse ambiente de paternidade da oração de Deus, nós vamos nos esquecendo disso e aí nós vamos correndo atrás das coisas por nós mesmos como um pagão, por nós mesmos como pagãos. Por isso a vida de oração, ela é fundamental para nós termos essa vida de uma justiça superior, mas também para nós termos essa vida de fé, que é uma vida alternativa, que é uma vida que confia no Pai e que busca o reino acima de todas as coisas. Então a oração é muito importante para isso, queridos irmãos, para nós desfrutarmos da vida que Deus tem para nós. Bom, vamos para a nossa conclusão. Eu trago aqui o texto de Jeremias 29:13, que o Senhor diz assim: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Ele está falando de oração também. Claro, está falando da palavra dele, está falando de jejum, está falando dessas coisas, mas também de oração. Então, principalmente de oração e da palavra, né? E é muito interessante aqui, ele diz assim: eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Como aquele pai que está brincando de esconde-esconde com o filho, e ele deixa se encontrar. Então ele está atrás do sofá, ele deixa a perna para fora, ele deixa o braço para fora. Porque ele está brincando de esconde-esconde, mas na verdade ele quer ser encontrado pelo filho. Ele não está se escondendo para não ser encontrado, ele está se escondendo para ser encontrado pelo filho. E esse é o pai. O pai está à disposição para ser encontrado, né? E ele espera que nós, como crianças, possamos procurá-lo dessa maneira, inocente, simples, que nós vamos o encontrar. E ele termina: e os trarei de volta do cativeiro. Aí é o contexto do cativeiro, da Babilônia, que o texto está falando, né, mas se aplica, claro, que a nós. Por isso a gente pode apresentar 3 conclusões. Primeiro, o orar é se relacionar com o Pai, isso é básico. Você precisa ter isso no seu coração. Segundo, orar é confiar no Pai. Ou seja, nós confiamos no Pai e é por isso que nós oramos. E quanto mais nós oramos, mais nós confiamos. Então isso se alimenta, né? E o terceiro, a oração é fonte, desculpa, tá, fonte, ela é fonte para uma vida transformada. A oração, para aquela vida que confia em Deus, que vive não como um pagão, mas como um filho, uma filha de Deus, é através da oração. Ela é uma dessas fontes, um desses pilares. Que Deus te abençoe, querido e querida, te dê fome por Deus e que você busque a Deus em oração, que você desfrute de momentos preciosos de oração na presença do Pai. Pai Santo, quero te agradecer pela tua palavra, Senhor, pela prática da oração, que é um meio de graça. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus, a, a buscarmos o Senhor realmente em oração, Pai. Eu oro ao Senhor e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, queridos, em nome de Jesus.